Amarelinha, esconde-esconde, joga bola na rua. Provavelmente você já brincou de alguma dessas coisas durante a sua infância. Mas, além da diversão, você consegue entender a influência que isso tem sobre quem você é hoje? Bom, tá começando o CoresCast, um programa do Cores da Saúde. Eu sou o Celso Vinícius Marques, o seu apresentador, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância do brincar. E para a gente falar desse tema, é interessante dividir ele em 4 partes: os benefícios físicos, os cognitivos, os sociais e, por fim, os benefícios emocionais. Bora começar falando dos aspectos físicos, até porque o brincar por si só é uma necessidade física para as crianças, já que traz inúmeros benefícios que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Além disso, permite maior contato com as pessoas e com o meio ambiente. Então é correndo, pulando, andando de bicicleta que a criança se aventura, testa seus limites, conhece suas habilidades e, consequentemente, conhece melhor seu corpo. Assim, a criança desenvolve força, resistência, além de contribuir para a redução de peso e muito mais. E claro que essas atividades consomem bastante tempo e energia, mas os benefícios ficam evidentes a longo prazo. Aproveitando esse momento, uma observação necessária de se fazer é que algumas crianças não têm a oportunidade de brincar de forma adequada, seja por causa da falta de segurança na rua ou porque elas passam muito tempo assistindo televisão, usando computador, celular. Então é importante que os pais interajam mais com os filhos, sempre estimulando atividades que movimentem o corpo. Dando sequência ao nosso episódio, a gente fala sobre os benefícios cognitivos. Mas o que seria cognição? Bom, de acordo com a versão digital do dicionário Michaelis, cognição é o processo de aquisição de um conhecimento. As brincadeiras e jogos são capazes de proporcionar uma aprendizagem espontânea. É a partir da brincadeira que a criança começa a desenvolver capacidades importantes, como a personalidade e o raciocínio, além de estimular a atenção, a memória, a imaginação e a criatividade. Então, a criança se torna protagonista do seu dia a dia, elaborando e colocando em prática suas fantasias e conhecimentos sem a intervenção direta do adulto, podendo pensar e solucionar problemas que surgem durante o jogo, o que cria condições que auxiliarão no seu futuro. Vale lembrar que o brinquedo também é uma ferramenta importante nesse processo. Mas nem pense que o brinquedo é exclusivamente o que a gente compra em lojas infantis. O ato de construir o próprio brinquedo pode ser considerado uma brincadeira, já que dá espaço à imaginação, a criatividade e a descoberta de diferentes possibilidades com um único objeto. Por exemplo, um simples pedaço de papel pode muito bem virar um barquinho ou um chapéu. A partir de tudo isso que eu falei para você, a gente pode chegar à conclusão de que a aprendizagem é muito mais eficaz quando é divertida. Agora a gente fala sobre os benefícios sociais da brincadeira. Até porque é muito comum que a gente associe brincadeira apenas ao bem-estar da criança, à descontração, à diversão. Mas é fundamental que a gente entenda que o brincar também permite que a criança interaja, seja com os pais, com os avós, com os amigos na escola. A brincadeira é um direito da criança, porque ela é uma forma de construir experiências de maneira ativa com o mundo e consigo mesma. Vamos pensar, por exemplo, num jogo de queimado. Perder no jogo de queimado faz com que a criança lide com a sensação de derrota. E essa sensação de derrota permite que a criança lide com o sentimento de frustração. Então é nesse momento, quando algo não acontece do jeito que ela queria, que a criança começa a aprender a administrar suas próprias decepções. Além disso, é jogando bola ou mesmo queimado que ela se relaciona e age como parte de um grupo.
Isso permite que ela aprenda a conviver com pessoas, com regras, com limites, o que é muito necessário para qualquer fase da vida, tanto na infância quanto na adolescência e na fase adulta. Outra situação, que é muito comum, acontece no faz de conta, ou seja, quando a criança brinca como se fosse pai, mãe, professora, herói, vilão. Ela está basicamente imitando personagens observados durante o dia a dia. E isso é muito interessante, porque brincar dessas coisas possibilita que a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobre si mesma e sobre o mundo que a cerca. A brincadeira é, portanto, uma oportunidade de aprender. Aprender sobre o próprio ambiente, sobre o próprio contexto e aprender sobre a cultura em que essa mesma criança está inserida. E todos esses elementos são lições muito relevantes, não só para a criança imitar a vida, mas como também são relevantes para transformá-la. Além da brincadeira possibilitar o desenvolvimento de aspectos físicos, cognitivos e sociais, ela também propicia o desenvolvimento emocional. Isso porque facilita a construção de sentimentos e emoções como raiva, medo, alegria, tristeza. Por meio da brincadeira, a criança pode encontrar estratégias de enfrentar e conhecer seus próprios limites e recursos. No entanto, algumas situações difíceis, como a perda de parentes, perda de amigos, a separação dos pais ou o período de pandemia que estamos vivendo, podem interferir bastante no desenvolvimento infantil. Então, já que eu falei, vamos tomar esse período de pandemia de Covid-19 como exemplo. A gente sabe que o isolamento social é necessário para conter a transmissão do novo coronavírus. E, por causa disso, houve o fechamento de escolas, creches, pracinhas, ocasionando muitas mudanças para a vida das crianças. De repente, elas precisaram deixar de ter contato com seus amigos, familiares, professores, o que impactou fortemente nos seus comportamentos, levando à manifestação das mais variadas reações, como tédio, irritabilidade, sensação de solidão ou alterações no sono. Nesse contexto, a brincadeira pode ajudar a criança a passar por esse momento com um pouco mais de leveza. Brincadeiras como jogos, desenhos e contação de histórias são capazes de proporcionar diversão e relaxamento, ajudam a criança a sentir-se mais segura, além de beneficiar o relacionamento familiar, o que fornece meios para a expressão dos seus sentimentos. Então é isso, minha gente. Com produção de Elma Marques, Isabela Regina, Kirla Leão e Celso Marques, chegamos ao fim desse episódio do CoresCast, e a gente espera muito que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, envia para amigos, familiares, envia para os seus grupos de WhatsApp, afinal, o importante é compartilhar informação. E se você quer compartilhar informação, você compartilha o Cores da Saúde.